Voltamos, amados amigos. Uma pena, mas a gente teve que dar uma parada aqui. Pai é pai, né? Minha filha estava ligando e não tem como, a gente está usando só esse aparelho aqui. Tem que dar uma parada. Estamos falando sobre a graça de Deus. Então, até o ano 325, a graça de Deus, a sujeição daquela igreja que era perseguida, que eram capturados, que o Império Romano, na época de Constantino era o imperador, e eles perseguiam, até que Constantino ouviu um conselho de um homem chamado Lactâncio para parar de matar os cristãos e adotar politicamente a igreja. O império estava em decadência, então uma estratégia, uma inspiração satânica foi atrair aquela igreja e através do concílio de Nicéia, então o imperador convocou, primeiro ele editou um edito para parar de matar os cristãos e adotou, né, aquele movimento cristão como a religião oficial do Império Romano. Até ali o Império perseguia e matava, mas a partir desta decisão de Constantino, ele se converteu, usando a igreja como um instrumento político para manter o poder do Império. Com isso ele manteve o poder mais um tempo, mas ele construiu daí uma religião, aquilo que não era religião, porque o movimento do Evangelho nunca foi uma religião. Era até Jesus dizer: está consumado. Porque até Jesus falar isso e expirar na cruz e ressuscitar, era uma religião judaica. Era a lei de Deus recebida através de Moisés, e pela prática da lei, pela prática de sacrifícios, Deus aceitava esses sacrifícios em penitência aos pecados dos sacerdotes, de Moisés, de Arão, seus irmãos, e depois pelo povo. Então havia essa relação de sinédrio, havia essa relação sacerdotal, e o povo vinha no tabernáculo, ali no deserto, né, depois da volta do exílio, né, por 430 anos, o povo ficou escravizado no Egito, desde José, filho de Isaac, até Moisés. A nação de Israel ficou escravizada por mais de 4 séculos. E por que será que Deus não se manifestou? Então a gente precisa meditar e estudar a palavra como um todo, para entender como é que Deus pensa a nosso respeito. Como Deus olha o coração do ser humano. Nesses 430 anos o povo gemia, o povo sofria, mas não havia ainda um homem preparado para ouvir a voz de Deus e pagar o preço
não com sacrifício de animais, mas com o seu próprio sacrifício, em oração, em jejum, que nem Moisés ficou 40 dias e 40 noites no topo do monte Horebe, se não me engano, onde ele recebeu as tábuas da lei. 40 dias e 40 noites sem comer, buscando a face de Deus para receber a orientação de Deus a respeito de como conduzir o povo de Deus. E Deus deu aí a lei. O Antigo Testamento, a primeira parte, que é a Torá, a qual os judeus até hoje a praticam. Os judeus de Israel de hoje ainda não entenderam a nova aliança de Deus com os homens, que Isaías já profetizava, que da raiz de Jessé, da raiz de Davi, brotaria um renovo, e sobre ele estaria os 7 Espíritos de Deus, e ele não esmagaria a cana quebrada, nem o pavio fumegante, e a salvação plena, total, absoluta de Deus estaria disponível através deste homem. Ele era totalmente Deus nos céus, mas havia a necessidade dele se tornar totalmente homem e viver como um homem para mostrar para nós, seres humanos, que é perfeitamente possível viver a experiência humana, mas através da graça e do poder do Espírito Santo cumprir a lei de forma natural, no poder do Espírito. Então, na lei de Moisés, do Antigo Testamento, e a nossa natureza original, ela não é de Jesus Cristo, que é Deus, que é divina. A nossa natureza, ela é adâmica, de Adão e Eva. Nosso primeiro pai terreno. Toda a humanidade diz em Gênesis que Deus criou os céus e a terra, e depois disse, Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Deus criou nós para nós manifestarmos a imagem dele, o caráter dele, o amor dele. E disse a Adão, de todas as árvores desses jardins vocês podem comer, menos de uma árvore, que era do conhecimento do bem e do mal. Desta árvore vocês não podem comer, porque se a comerdes, certamente vocês morrerão. Então Deus criou o homem para viver, para ser eterno, amados. Deus jamais criou nós para nós morrermos, que nem esta carne, ela é mortal, sente dores, vai definhando, o tempo vai passando, ela vai enfraquecendo. Esta é a nossa natureza carnal, adâmica e pecaminosa, porque Eva comeu, ela foi tentada, né, por Lúcifer, na forma de uma serpente, que disse, não, você pode comer, que essa árvore, essa fruta, ela é boa para comer e boa para dar entendimento.
dar entendimento e sabedoria. E assim ela comeu e também induziu ao seu marido, ao seu esposo, ao seu homem a comê-la também. Mas será que é só o simples fato de comer uma fruta é que Deus se irou e amaldiçoou a humanidade? Logicamente que não. Não é a questão da fruta, a questão intrínseca nesta situação sempre foi a ordem e a obediência a Deus. A Bíblia diz, vamos abrir aqui, que 1 Samuel, se não me engano, que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que oferecer sacrifícios a Deus. Esse eu acho aqui. Está no livro de 1 Samuel, depois eu coloco na descrição do vídeo. Então, a graça de Deus se estendeu sobre Jesus Cristo. Jesus também foi profetizado que viria, e antes de começar o ministério dele, que segundo os teólogos durou 3 anos, ele foi para o deserto ser tentado pelo diabo. E durante 40 dias e 40 noites também, ele ficou no deserto para ser tentado, provado e aprovado pelo Espírito Santo. Depois batizou-se, se sujeitou a João Batista, batizou-se e dali ele inicializou o seu ministério, que consumou na morte na cruz. Quando ele disse está consumado, ali ele derrotou todo o sistema que era estruturado até ele, da lei. Não que a lei seja ruim, a lei ela é boa. Só que sem o poder do Espírito, sem o poder da graça, a lei ela mata, assim como a própria lei fala que aquele que era pego em adultério era morto a pedradas na porta da cidade. E a própria palavra diz que a letra ela mata, mas só o Espírito é que vivifica. Então, amados de Deus, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, mas ela é um livro sobrenatural. Sem a sujeição, ali de Tiago capítulo 4, versículo 7. Sem a sujeição do ser humano ao Espírito Santo, não haverá a graça de Deus sobre nós. E nós vamos ler e ler e ler e ler. Podemos até nos tornar católico, evangélico, teólogos, reformadores, presbíteros, pastores, pregadores da palavra, missionários, teólogos, interpretadores da palavra, mas será só da palavra, não será do Espírito. Porque a nossa natureza ela é pecaminosa. A Bíblia diz, no livro de Hebreus,
pela graça nós somos salvos, e isto não vem de vós, foi o que eu postei ontem, nem por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Então tem muita gente, tem muitas pessoas que, por falta de entendimento, que nem Jesus mesmo falou, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Quem induziu Jesus para a cruz foram os próprios doutores da palavra de Deus, que eram os escribas e os fariseus, os doutores da lei, que nem Nicodemos, que nem Caifás, que era o chefe do Sinédrio, né? Ele é que foi a Pilatos e Herodes e pediu e induziu o povo para crucificar Jesus, porque eles diziam, se continuar assim, ele vai arrebanhar todo o povo e nós ficaremos sem ovelhas para tosquear. Ele veio para destruir todo o sistema da lei dos nossos patriarcas, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós que somos os verdadeiros detentores da palavra de Deus, nós que usamos largos filactérios, nós que usamos cocares, aqueles chapéus de sacerdotes, nós somos os oficiais, nós é que fazemos os sacrifícios pelos pecados do povo. E agora vem esse de Nazaré sentado numa jumenta e o povo todo está indo atrás dele, porque ele está operando sinais, prodígios e maravilhas que nunca jamais nós conseguimos operar. Eles viram, eles testificaram o poder de Deus, que nem Nicodemos testificou quando disse: Senhor, bem sabemos que o Senhor é mestre em Israel. Porque ninguém pode fazer os sinais, os prodígios e as maravilhas que o Senhor está operando se não for pelo poder de Deus. Nicodemos viu, o moço rico viu, todos viram, e o povo todo dizia: este é diferente. Este não nos ensina como os fariseus, mas ele fala como que tem autoridade. E aí o povo, como o homem ele é inteligente, se nós raciocinarmos, se nós focarmos e buscarmos identificar o tipo de espírito que habita numa pessoa, Deus vai nos dar testificação e discernimento se o sacerdote é um ator performático, se o que ele fala vem daqui ou vem do coração. Se não é só uma performance, se não é só um papagaio falante do que está na Escritura. E mais do que falar, Jesus praticava o que falava. Ele não falava da boca para fora, e quando ele falava, o Espírito confirmava em obras, em poder, em milagres e na testificação do coração de todos que ele era verdadeiro. Muito diferente dos religiosos, que Jesus usou as palavras mais duras dele para esse tipo
de gente que é pior do que o pecador. É pior do que o pecador. Jesus disse: vós que fazem largos prosélitos, atravessam desertos e oceanos, para converter um pecador, e o pecador se converte à religião de vocês, e vocês o tornam 2 vezes pior do que ele era antes de ser pecador. Porque ele era pecador, sim, a pessoa é pecador, ele para de beber, para de fumar, para de se prostituir e entra para dentro de uma religião, para com essas coisas, mas coloca daí uma carapuça, um verniz de uma pseudo-santidade performática, hipócrita, porque não tem o Espírito Santo, tem a palavra na mente, mas ainda não desceu para a alma, não testificou, por isso que é fácil aceitar a religião. É a mesma coisa, mesmo que seja na igreja evangélica, na igreja católica, em qualquer igreja desse cristianismo que está aí, deturpado pelo Império Romano, que hibridizou, ele diz Caio Fábio, misturou a palavra de Deus, que é a verdade, dentro de um sacerdote que é hipócrita, que estuda, mas não se sujeita a Deus. Não busca, não paga o preço que nem Moisés pagou, que nem Jesus pagou, que nem Daniel pagou 21 dias. E todos os homens, grandes homens que Deus fez mudar o curso da história do povo de Israel, pagaram o preço que não é com bodes, com carneiro, nem com ovelhas, nem com dinheiro, nem com ouro, nem com prata, nem com obras exteriores. Não há nada, amado. Isso eu falo de convicção. Não há nada que eu possa fazer para Deus, que eu venha a fazer exteriormente, que eu vá chamar a atenção de Deus para receber a graça de Deus. Só existe uma coisa que eu posso fazer, que está lá em 2 Crônicas 7,14. Me humilhar, orar e me arrepender do meu mau caminho, da minha natureza pecaminosa. Que nem Martinho Lutero, postei ontem também no Facebook, ele pediu: não canonizem o meu nome, não transforme aquilo que Deus me deu na revelação, que ele jejuou e buscou, porque ele foi contra o sistema católico, contra o papado, quando escreveu as 95 teses dele, protestando contra a arrogância, contra a podridão das negociatas que ele viu, que transformaram a Igreja do Senhor Jesus Cristo num estado político e corrupto. Político e corrupto. Sentado em cima do ouro, cerceando a palavra de Deus, e naquela época ainda era sempre ministrado em latim, porque foi Lutero que traduziu a Bíblia do latim para o idioma alemão, né? E sempre será assim. Deus jamais barganha a sua graça com o ser humano que se acha merecedor. Graça não é isto, graça é um favor que Deus dá para mim, para você. Quando Ele vê no nosso coração humildade, simplicidade
e plena consciência que nem Martinho Lutero tinha também, que disse: Paulo não quis, deixou claro também, não transformem aquilo que Deus me deu da graça na igreja paulina, nem na igreja petrina de Deus. E nem transforme a igreja como ela acabou se transformando também, luterana. Porque sempre é assim. Em toda a história da humanidade, quando Deus levantou algum homem, este algum homem deixou alguns escritos, alguns relatos da sua experiência, o povo sempre tende a já idolatrar esse homem e construir uma igreja com o nome dele em homenagem a ele. Aí constrói-se uma catedral, forma-se um sinédrio e se repagina, se exemplifica neste discipulado satânico de Constantino, que criou a Igreja Católica Apostólica Romana, que até o ano 325 era pura, eficaz e vivia no Espírito, mas a partir de Constantino entrou esse fermento satânico da religião que tenta, que induz o ser humano a entrar em trilhos de práticas, de sacrifícios, de prosélitos, de campanhas, induzindo o homem a se aperfeiçoar a si mesmo, dizendo para ele que quanto mais ele buscar, mais ele vai se aperfeiçoar e mais ele vai receber de Deus por causa de si próprio. Isto é pecado, isso se chama egolatria. É dizer para Deus que eu não necessito, eu não preciso me sujeitar a Ele, que através do meu esforço religioso eu consigo me aperfeiçoar e com isso receber a graça de Deus por causa de mim mesmo. Isso é religião. O manicômio está cheio dessas pessoas aí. Eu mesmo já vi inúmeras vezes e tenho visto na minha volta pessoas aí desse movimento neopentecostal que apareceu no Brasil e no mundo, pentecostal e neopentecostal, em que a pessoa ela busca e ela vai na segunda, na quarta, na quinta, na sexta, na sábado, e campanha em oração, em jejum, em oração, em jejum, em estudo da palavra, se aperfeiçoando e fazendo obras, e daqui a pouco ela se acha que nem aquela passagem do fariseu e do publicano, que está nas escrituras. Só coloque aí, tá? Publicano, fariseu e o publicano. E os dois subiram ao templo para orar. E o fariseu, orando de si para si mesmo, orava assim: Senhor, graças eu te dou, que eu dou o meu dízimo, que eu sou cumpridor da tua lei, não sou que nem esse publicano pecador, eu sou santo, eu sou irrepreensível diante de ti, por isso graças eu te dou, porque eu já sou perfeito, eu não sou pecador. Mas o publicano pecador miserável orava assim: Pai, perdoa-me, porque eu sou um miserável pecador. E Jesus disse: este saiu dali justificado, porque orou na simplicidade do seu coração e pedia misericórdia, porque ele tinha consciência que era pecador.
Mas o fariseu, o religioso, ele não tem consciência que ele é pecador. E a Bíblia ela afirma que todos pecaram e destituídos estão da graça, do favor de Deus. Todos estão desgraçados. É dura a palavra, mas essa é a palavra real. Todos nós estávamos e estamos em desgraça, que quer dizer desprovidos da graça, do favor do Espírito Santo. E estaremos nesta situação enquanto teimarmos em continuarmos a sermos religiosos, seja qual for a sua religião. Porque Jesus não veio trazer mais uma religião. O que mais existe na face da terra são religiões, milhares e milhares e milhares. Todas criadas pelo inferno para fazer você perder tempo, para você não encontrar a verdadeira graça do Evangelho. O Evangelho é a plena graça de Deus. Ele que entendeu que Deus amou você, Deus amou o Gilmar. É importante personalizar a palavra. Que Deus me amou de tal maneira que deu o seu único filho para que o Gilmar não pereça, não fique na religião mais. Saia das doutrinas da religião, das garras do inferno da religião, mas que o Gilmar venha nascer de novo e conseguir, através da minha graça, do meu favor. O Gilmar não merece, porque o Gilmar era pecador, é pecador, mas como o Gilmar está se sujeitando e reconhecendo que a carne dele é fétida, esta carne aqui é fétida, é barro, que nem Lutero falou, que nem Paulo falou, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não consigo. A minha mente inteligente sabe que nem no caso do cigarro, eu sei que o cigarro me produz câncer. Eu sei que se eu parar de fumar será bom para mim, mas eu não consigo, que nem eu fumava, ou qualquer outro vício, qualquer outra vaidade. Eu sei que é melhor eu me aperfeiçoar, mas eu não consigo. Então eu vejo que existe uma lei que opera dentro da minha alma, que me induz para o mal. É a minha natureza adâmica, humana, desobediente, pecaminosa. Mas Paulo fala, mas graças eu te dou a ti, Senhor, que de maneira sobrenatural o Senhor me dá a tua graça, o teu Espírito, para que eu vença essa natureza desgraçada, adâmica, pecaminosa. E a cada dia eu tome a minha cruz, e a cada dia eu me converto a ti, e o teu Espírito me capacita a andar de pé no Espírito agora. Nós temos a palavra, mas nós não podemos confiar só no poder da palavra fria na minha mente, mas levar a minha mente, o meu ser todo, à sujeição do Espírito Santo. E receber. A Bíblia diz que nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis, amados de Deus. É tão simples e ao mesmo tempo é complexo, porque a grande maioria ainda não entendeu o que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todo o pacote do Evangelho encerra-se
na cruz, quando Jesus disse: está consumado. Acabou. Escureceu os céus, fendeu-se a terra, muitos ressuscitaram. O véu da lei foi rasgado e o templo ruiu. Jesus veio para destruir e destruiu a religião. Destruiu todo o entendimento humano dos pseudo-sábios, dos gregos, dos fariseus, dos doutores da lei, colocou tudo por terra. Mas ainda assim, a igreja até o ano 325 era viva, era eficaz, se reunia na casa de Pedro, na casa de Priscila, na casa de Áquila, na casa de Paulo. Paulo se reunia embaixo das árvores, no barco, em qualquer lugar. Porque foi para isso que Jesus veio. Que nem ele disse ali para a mulher samaritana, no poço de Jacó. A mulher disse, depois vocês conferem, tudo que eu estou falando vocês conferem nas escrituras, se é o que eu estou falando, se está escrito ou não. E está escrito: Senhor, vejo que tu és mestre em Israel. Nossos pais, que foram ensinados por Moisés, por Abraão, Isaque e Jacó, dizem que é nos montes que se nós devemos buscar a Deus, e também na sinagoga em Israel, que nem os fariseus ministram a palavra de Deus. Onde, pois, agora é o lugar de adoração, Senhor? E o que o mestre disse para ela? Mulher, tu falas do que tu não sabes. A hora vem, e a hora é agora, que não é mais nem no monte, mas nem no templo. Que o Pai não está mais, nunca esteve e não está preocupado com o lugar, com a hora, com o momento, com programações. Não. Importa é que você adore a Deus em espírito e em verdade. Indo, voltando no monte, na sinagoga, Deus não se restringe. Provérbios 15:3 diz ali que os olhos de Deus estão sobre toda a face da terra. Jonas tentou fugir da presença de Deus quando Deus mandou ele a Nínive pregar a palavra dele, para que quiçá aquele povo ouvisse, e ouviu, mas Jonas não queria ir. E fugiu, pegou um barco e tentou fugir da presença de Deus. E nem Davi também foi para a caverna de Adulão, fugindo de Saul. Mas o Espírito, não há como fugir da presença do Espírito Santo. Deus, ele está em todo lugar, em todo o universo, porque ele é o Criador de todas as coisas. Então, mas a religião, ela inculca na mente humana que é preciso você ir no templo, no curral das quatro paredes, para ali você ser tosqueado e eles se colocarem como intermediadores de você para com Deus. Esse é o interesse da religião. Mas a Bíblia diz ao contrário, que só há um intermediador, só há um advogado entre nós e Deus, Jesus, que diz que se assentou à direita de Deus Pai e hoje advoga por nós. Então, o meu advogado, o meu único pastor chama-se Jesus Cristo, que está assentado à direita de Deus e advoga as minhas causas e intercede por mim. Se tem algum intercessor, lógico, Deus usa irmãos mais amadurecidos na fé. A palavra de Deus também pede para que nós oramos
pelos nossos irmãos, para trazer força, trazer fé, porque pela pregação da palavra, a palavra ela gera fé. Mas não é porque eu oro por você, não é porque eu oro pela igreja que eu tenho poder, algum poder, amados. Não, de maneira nenhuma. Eu só tenho o poder de orar. Mas o detentor, o dono do poder, da bênção, da misericórdia é Jesus Cristo através do seu Espírito, do Espírito Santo que agora está no meio de nós, como a Bíblia diz, onde 2 ou 3, que nem nós estamos aqui, ó, o Paulo Ribeiro, Gustavo Mendes Pacheco está assistindo, então estamos aqui 3 e depois milhares verão esse vídeo, que vai ficar aí eternamente, hein? Se for depender de mim, nunca mais vai sair da internet. Onde 2 ou 3 se reunirem em torno do meu nome, eu ali estarei no meio de vocês. Não importa se é online ou se é presencial, importa que é o mesmo Espírito que está nos unindo, porque nós estamos falando de Jesus Cristo e da palavra de Deus, orando, estudando, para que venhamos a aprender a maneira de nós nos achegarmos a Deus. E a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, tanto ali como na mulher samaritana, como nesta passagem, em toda a Escritura, sempre está a palavra coração, espírito, verdade. Precisa haver verdade na nossa busca. Não adianta você participar de uma igreja religiosa aonde é ministrado prosélitos, campanhas, esforço humano. Você só irá perder tempo. Só vai gastar a tua vida, vai continuar a mesma coisa, não vai mudar. Você pode até parar de beber, parar de fumar, parar de se prostituir, mas a natureza adâmica continuará dentro de você, enquanto você não se sujeitar e pagar o preço, que não é com dinheiro, não é com o teu dízimo, não é com a tua oferta, não é com o teu bom caráter, não é com as tuas boas obras. Nada que você possa fazer exteriormente te capacitará ou moverá o coração de Deus para te abençoar e te dar o Espírito Santo. Não, amados. Isto é mais do que fato no meu coração, porque eu já passei por todas essas fases aí que eu estou falando, de sacrifícios, de estudar a palavra anos e anos e anos, e eu conheci pastores aí com mais de 50 anos de estudo, muito mais do que eu de teologia, e no entanto não tiveram a graça de conhecer a luz do Espírito Santo. Não tiveram. Revestiu, invernizou, pregou, criaram ministérios, mas conheço líderes e pastores que ficaram por 20 anos, construíram o templo e depois de 20 anos não conseguiu fazer um discípulo para entregar o templo.
para continuar o seu pseudo-ministério espiritual. É espiritual, mas não tem nada a ver. Usou a palavra de Deus, mas não tem nada a ver com o Espírito Santo. Hoje esse templo ele alugou para outro ministério, porque o terreno era dele, ele só usou a palavra de Deus para conseguir 300, 400 mil reais para construir a sua Babilônia, mas ele não doou para o CNPJ da igreja. Permaneceu a escritura no CPF dele. Então ele só manipulou as pessoas. Muitos entraram ali, até parar de beber, de fumar, ficaram ali 15, 20 anos dizimando, ofertando. Mas quando houve uma oportunidade desse pastor, não vou dizer o nome, de assumir o templo sede, né, o templo maior, a estrutura toda do Sinédrio, aí não tinha um obreiro para tocar aquele templo que ele construiu em cima do seu terreno, porque não havia o Espírito Santo. Havia a palavra fria, havia a manipulação da palavra, mas não havia sujeição de coração e não havia o verdadeiro sacrifício que todo ser humano precisa. Um dia, para quem quiser receber de fato e verdade, vai ter que fazer. Subir o monte ou ir para o deserto, em profunda oração e jejum e humildade, para que o Espírito Santo quebrante e extermine a natureza adâmica dentro de nós. A natureza carnal, natural, que nos puxa para baixo, que nos puxa para o pecado. Isto só será quebrado quando nós deliberadamente entregarmos o nosso livre-arbítrio a Deus e implorar a misericórdia de Deus e que venha o Espírito Santo nos capacitar a exterminar esta carnalidade, esta natureza pecaminosa que está na nossa alma. Que nem Paulo diz, graças eu dou a Jesus pela sua graça que vem sobre mim, para que eu prevaleça sobre o mal que me acossa. Porque se não for pela graça, eu vou entender que o bem é bom, mas eu não vou conseguir praticar o bem. Eu sei que correr é bom, fazer exercício é bom, mas eu não vou ter o domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo. Nem está lá em Gálatas 5. Vamos ver o horário. 3 horas e 9 minutos, já estamos quase 1 hora falando. Mas nós vamos ficar a tarde toda. Quem quiser colocar alguma pergunta aí nas mensagens, pode fazer aí. Estando ao meu alcance, eu vou responder, ou então a gente vai estudar e pedir para que o Espírito Santo nos dê entendimento para bem a respondê-lo, ok? Gustavo Mendes, obrigado pela audiência. Paulo Ribeiro também está assistindo, obrigado pela audiência. Todos nós somos chamados para cumprirmos o ID, que nem Jesus, ali Marcos 16, 15, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Este é o evangelho verdadeiro. O evangelho que João 3,16 diz ali que Deus amou nós de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida agora já. A vida que vem a verdadeira vida que é vivida no poder do Espírito.
vivendo em todo e qualquer tempo em oração meditativa. Não importa o que você esteja fazendo, se você precisa aprender a estar ligado no Espírito. E isto é em todo lugar. Precisa ser, porque o inimigo e a batalha ela é diária e a todo momento. Conversando com as pessoas, elas vão querer introjetar em nós o pensamento delas, porque todo ser humano acha que pensa o que é o correto. Mas o que é o correto é a palavra de Deus. Então é importante nós termos o conhecimento da palavra, que é a espada do Espírito, que quando usada no poder do Espírito e através dos frutos do Espírito, que é mansidão, que é amor, que é bondade, que é domínio próprio, ela tem o poder de fazer recuar a força do inimigo. E muitas vezes o inimigo são nossos próprios familiares que estão na nossa volta, porque conhecem os nossos pecados passados, eles vão querer jogar em nosso rosto os nossos pecados que já foram lavados pelo sangue de Cristo. Porque a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz, e é a palavra de Deus que fala, Deus é que fala, que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mais do que criatura, agora nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo, Jesus, nosso irmão, nosso Senhor, nosso Mestre amado. E diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você daqui para frente ouviu esta palavra, aceitou este evangelho e recebeu e recebe e todo dia recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador, como teu único e suficiente mediador, daqui para frente, o que passou, passou. E o sangue de Cristo te purificou de todo pecado. O amanhã pertence ao Senhor. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará dele. Basta ao dia de hoje o mal de hoje. Agindo assim é quebrada os traumas, as angústias, é quebrado todo o nosso histórico anterior. É rasgado. Na lei do homem você tem que cumprir quando comete um crime e ir para a cadeia. Mas com Deus não é assim. Com Deus é como foi na cruz. Senhor, bem sabemos que o Senhor está crucificado conosco aqui, mas o Senhor é santo, o Senhor é reto. Nós bem merecemos sermos crucificados porque nós somos ladrões, ou da esquerda ou da direita. Mas se possível, lembra de mim, Senhor. Em misericórdia ele pediu ao Senhor. Não sei se é o da esquerda ou da direita, acho que é o da direita, né? Porque o da esquerda nunca se arrepende. Uma brincadeira. O da direita talvez. Depois até vou estudar se foi o da esquerda ou se foi o da direita. Porque diz que ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. E o povo soltou um ladrão para crucificar o Rei da Glória, né? E infelizmente o povo sempre escolhe o bandido para livrar e crucifica o justo. E o Senhor disse para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o ladrão não deu tempo de ser batizado. Já estava crucificado. Então a misericórdia e a graça de Deus não depende de doutrinas, não depende de sacrifícios, não depende de obras, depende de uma coisa apenas:
reconhecimento de que você é pecador. Reconhecimento que nós não iremos conseguir sozinho. Senão, perdido não era perdido, perdido era achado, né? Jesus disse, eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. Porque os fariseus se achavam justos. Todo religioso, praticante da sua religião, ele se acha justo. Ele se acha que está se aperfeiçoando. Mesmo que ele ainda não ache que esteja perfeito, ele acha que está no caminho correto. E daqui a pouco, mais um tempo, ele vai chegar à perfeição. Eu tenho visto que muitos já sublimaram nesse caminho. Muitos, quando a pessoa, o religioso, ele passa um ano, passa 2 anos, ele estuda, ele faz boas obras, né? Se mantém incontaminado. E aí quando ele recebe uma pseudo-unção e agora o Espírito vai cair sobre ti, aí ele recebe aquela unção e agora eu estou preparado para fazer a obra de Deus. Eu sou o profeta, eu sou o anjo que desceu do céu porque Deus me aperfeiçoou, porque eu busquei, eu pratiquei, eu não sou que nem esse publicano, pecador, agora eu sou incontaminado, eu sou apóstolo, eu vou dar a bênção apostólica sobre vocês e a igreja do Senhor agora é liderada por mim e só por mim. E eu sou o Papa, eu sou o vigário e ninguém mais vai a Deus se não for através de mim. É isso aí, é religião. Este é o homem. 66 livros é a Bíblia, mas o homem que é 6 é o anticristo, 666. Aí está a revelação. Se eu pregar a palavra sem a sujeição do Espírito, eu me tornarei o anticristo, o pior ser humano que pode existir sobre a face da terra, amados. Esta é a grande verdade. E está cheio o mundo aí de anticristo, pregando a palavra de Deus no poder de Lúcifer, de Satanás. E isso começou com Constantino. Leia a história aí, na Wikipédia, do Concílio de Nicéia, e de como era a igreja antes do concílio, que era a igreja perseguida, porque quem era pego virava almoço e jantar de leões lá dentro do Coliseu. Esta é a história, não fui eu que escrevi a história. Está aí a arqueologia, está lá o Coliseu até hoje em Roma, eu não tive o privilégio, mas eu sei que existe lá em Roma o Coliseu, que foi construído justamente para isso, para a diversão dos romanos, que depois, através de Constantino, construiu a maior mentira da história da humanidade. Martim Lutero tentou reformar, né, no século XVI, mas infelizmente ainda não conseguiu. E infelizmente este cristianismo que está aí ainda está hibridizado com essas práticas pagãs da cultura romana e da cultura que foi contaminada por essa cultura que virou a Igreja Católica Apostólica Romana, com seus santos, com as suas idolatrias, com a sua grande Babilônia, não é, amados? Vamos orar. Pai, eu me sujeito, Pai, eu entendo que a Tua graça é um favor que eu não mereço, que nem disse Lutero, que nem disse Paulo. Miserável homem que eu sou. Eu sou um homem miserável, pecador,
que tem uma natureza adâmica, mas eu tenho aprendido que eu necessito, que não há nada que eu possa fazer exteriormente, não há nada, nem obras, nem sacrifícios, nem holocaustos, não há nada que eu possa fazer para te agradar, a não ser uma coisa: te buscar. E te buscando, reconhecer a minha natureza fétida, que nem disse Lutero, que nem disse Paulo. Miserável homem que sou. Se o teu Espírito não interceder por mim, Senhor Jesus, se a tua graça não vier a me buscar, eu continuarei perdido neste emaranhado de religiões, nesse emaranhado de sentimentos humanos que são humanos e que são caídos. Mas eu te peço humildemente, venha ao meu encontro, venha ao encontro do meu irmão que está assistindo essa live e traga esta revelação, que é pela graça que eu sou salvo, é pela graça que nós somos salvos por ti, pelo poder do teu Espírito, e isso não vem de mim, não vem de nós. O Senhor derrotou o inferno quando disse está consumado e tomou a chave da vida e da morte. Morte onde tu está, onde está o teu aguilhão. Então eu te peço, Pai, derrama agora da tua vida, do poder do teu Espírito, em todo aquele que de todo o coração se sujeitar a ti, como único e suficiente Salvador e mediador entre nós e Deus Pai. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pela fé já te dou graças a ti, Senhor. Toda a glória, todo o louvor seja entronizado a ti, que é merecedor de toda a glória, porque o Senhor disse: está consumado. Foi sepultada toda a religião, todo o império das trevas, toda a artimanha do inferno, de Lúcifer, do diabo, foi sepultada quando o Senhor desceu ao inferno e tomou a chave da vida e da morte e assentou à direita de Deus, e Deus te deu todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. A ti, Senhor, o qual todo principado, toda criatura, quer queira ou quer não queira, deverá se sujeitar a ti. Obrigado, Pai. Um beijo no coração. Talvez venham voltar mais tarde. Hoje é segunda-feira, amados. Amanhã, terça-feira, nós estaremos aqui na casa do irmão Argeu, na Avenida Maringá, 1728, às 20 horas. Desde já quero convidar, amanhã não sei se é eu que vou pregar ou não, porque a escala pertence ao Ministério Evangélico Olim, do pastor Fabrício, e o irmão Argeu cedeu as terças e as sextas-feiras para este ministério, mas na quinta-feira já está acordado entre no nosso ministério e ali o salão do irmão Argeu. Na quinta-feira esta reunião estará sob minha coordenação e será uma reunião para quem realmente quer buscar o poder do Espírito Santo
e entender qual é a sua missão dentro do reino de Deus. Então será uma reunião focada no tema de missões, missões urbanas, missões transculturais. É para quem já está amadurecido na palavra e quer não mais tomar um leite espiritual, mas quer comer uma carne sólida dada por Deus, para com esta carne que o Espírito Santo está nos dando, derrotar de uma vez por todas esta natureza pecaminosa que nos puxa para baixo. E você vai receber esse entendimento, essa graça, esse poder que vem do Espírito Santo, e através dos dons que Deus te deu, você se colocar dentro do reino de Deus como um grande missionário. Quinta-feira, às 20 horas, eu espero você ali na Avenida Maringá, 1728, aqui em Alvorada, ok? Um beijo no coração. E desde já eu peço que vocês compartilhem. Já se tornem missionários compartilhando esse vídeo para toda criatura que precisa ouvir a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho que liberta de tudo, ok? Um beijo no coração, amados de Deus, gente boa de Deus, que nem diz nosso irmão Caio Fábio, que também prega essa palavra com toda a simplicidade, humildade e singeleza no coração. Um abraço, até mais.